Graça e paz do Senhor à igreja. Amém. Amém. Graças a Deus por tudo quanto já temos ouvido, já temos visto a presença do Senhor neste lugar. Aleluia. E nesta noite, com este privilégio que foi me dado de mais uma vez estar aqui com vocês, gostaria de estar mais vezes, mas vocês sabem que nós temos outros compromissos. E até nós achamos mesmo, que ali em Jundiapeba há mais necessidade de nossa presença ali do que aqui. Mas gostaríamos de estar algumas outras vezes com vocês. E nesta noite foi nos dada essa oportunidade. Eu quero estar trazendo uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Quero dizer para vocês, amados, que no meu tempo de ministério, no meu tempo de evangélico, é a primeira vez que eu vou pregar nesse texto que Deus tem nos dado nesta noite. Aleluia! Até eu me surpreendi, falei, Senhor, eu nunca conheço essa parte da Bíblia, já ouvi tantas pregações, mas eu mesmo nunca preguei. Nunca fiz uma menção sobre esta palavra nas minhas pregações. E vou estar lendo nesta noite, Daniel, capítulo 5, versículo 1 em diante. A escrita na parede. A escrita na parede. Daniel, capítulo 5, versículo 1 em diante. O rei Belsazzar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazzar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os objetos do ouro que foram tirados do templo de Deus, que estavam em Jerusalém, e beberam nele o rei, os seus grandes, suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores ao Deus de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam em frente do catiçal no reboco da parede do palácio real. O rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, os seus pensamentos se perturbaram, a junta dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. Ordenou o rei em alta voz que lhe trouxesse os encantadores, os astrólogos e os feiticeiros. E disse o rei aos sábios de Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios dos reis, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Assentai-vos, amados, em nome de Jesus. Amados, esta palavra, o Senhor tem me mostrado nela coisas que muitas das vezes passam-nos despercebido. Essa festa, e por que não dizer que, infelizmente, hoje o Brasil está vivendo uma festa aonde todos é exaltado e glorificado, mas Deus está longe de tudo isso. E o rei Belsazzar também deu um grande banquete. E ele teve a desastrosa ideia de mandar trazer lá os vasos de ouro,
os utensílios de ouro que tinham sido tirados da casa de Deus, trazidos de Jerusalém. E para que naqueles catiçais, naqueles vasos de ouro, fosse bebido vinho, fosse festejado, amados. Então nós vemos aí uma lição. Deus não se mistura com este mundo, com as coisas deste mundo. E as coisas de Deus também não se misturam. Louvado seja o nome de Jesus. Uma vez eu me indispus, sim, não tanto, mas eu me indispus com uma família, um senhor que estava na casa dos irmãos, e lá havia um homem que disse que sabia tocar acordeão. E ele queria pegar o meu acordeão e falou com o irmão lá para falar comigo. Falou: Aguinaldo, você deixaria aquele senhor tocar o seu acordeão? Eu falei assim: ele vai tocar algum hino, algum louvor a Deus? Não, Aguinaldo, ele só vai tocar, né? Ele sabe tocar é forró. Eu falei: então não. Esse instrumento é para louvar o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Eu sei que o irmão até ficou meio assim, mas esse instrumento é para louvar o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Eu sei que eu não sei tocá-lo, mas o pouco que eu sei, eu faço para o Senhor. Então, amados, o rei Belsazar teve a terrível ideia de mandar trazer os utensílios da casa do Senhor para estar lá numa festa maligna, numa festa em que outros deuses eram adorados, eram glorificados, mas, amados, o nosso Deus não estava lá. Quero dizer para vocês que alguns anos atrás, nessa festa que está sendo feita durante esses dias, uma das vezes colocaram a figura de Jesus no meio desta festa. E foi um escândalo, pelo menos para os evangélicos que viram aquilo, não é? Amados, mas eu quero dizer para vocês, isto a mídia não falou, mas eu quero dizer para vocês que as pessoas que tiveram aquela ideia tiveram um fim muito trágico, infelizmente. Com as coisas de Deus não se brinca. Louvado seja o nome de Jesus. E o rei, naquela ânsia de festejar, ele cometeu esse terrível deslize, que foi muito caro para ele, custou muito caro para ele. E quando ele viu aquelas palavras escritas na parede, já pensaram nisto? Já pensaram nisto? Louvado seja Deus. Uma mão, os dedos na formato de uma mão estavam escrevendo na parede. Aleluia. Deus, quando quer operar, amados, Ele faz coisas extraordinárias. Uma vez uma irmã, uma serva do Senhor, que já está na glória com o Senhor, ela estava orando na sua igreja, uma igreja muito grande, ali na Vila Sabrina, em São Paulo. Ela congregava lá, depois essa irmã mudou-se para Poá e congregou conosco muito tempo, uma serva do Senhor. Um dia ela estava na sua igreja, lá na Vila Sabrina, orando de joelhos, e quando ela abriu os olhos, ela viu escrito na parede, lá no púlpito: pecado no púlpito. Ela fechou seus olhos, não entendeu aquilo, continuou orando. No momento que ela abriu os olhos novamente, estava escrito lá: pecado no púlpito. Isso foi por 3 vezes.
E quando terminou o culto, ela foi muito sábia, aquela irmã. Procurou o pastor, falou: pastor, Deus me mostrou isto nesta noite. Há pecado no púlpito, pastor. Aquele pastor falou: irmã, essa visão acho que a irmã não entendeu. É impossível haver pecado no púlpito. Todos os homens aqui, todos que estão aqui, são homens de Deus. O pastor, eu estou trazendo para o senhor faça o que o senhor quiser. Se o senhor quiser colocar a igreja em oração, mas há pecado no púlpito. Não, irmã. Eu posso colocar a igreja em oração para outros motivos, mas para este motivo não tem necessidade. Infelizmente, a igreja não durou nem 6 meses, porque havia mesmo pecado no púlpito. Louvado seja Deus. Então a primeira lição que nós temos nessa palavra é que não se mexe com as coisas sagradas do Senhor. E eu quero vos falar, amados, quando se fala em instrumentos, quando se fala em utensílios da casa do Senhor, mas também falamos com cada um de vocês que cada um de nós somos vasos do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E não se deve mexer com os vasos do Senhor. Já aconteceu comigo, amados, de uma certa feita no meu trabalho, eu tomei nas palavras que as pessoas usam aí fora, né? Eu tomei um calote financeiro de uma determinada pessoa. Pessoa que chegava lá no meu comércio com aquelas pastinhas de 007, com gravatinha, parecia um advogado. E ficou lá íntimo lá com a gente, em termos de compra. Conclusão, ficou me devendo um bom dinheiro. Uma certa feita eu fui procurá-lo, porque depois ele sumiu, né? Sabia onde ele residia, aqui em Poá mesmo, fui procurá-lo. E quando eu cheguei lá, pela manhã, ele me atendeu, eu falei, eu vim aqui para... Não, senhor Aguinaldo, pode ficar tranquilo que eu vou dar um jeito, eu sei. Tá bom. Daqui uns 15 dias, no máximo, eu estarei indo lá. E não apareceu. Quando foi dali um mês, voltei lá novamente. E vocês não sabem o que aquele homem falou comigo. Eu fui educadamente, não fui fazendo escândalo, nada. Ele falou, Aguinaldo, se você voltar aqui novamente por esse motivo, vou te colocar na cadeia. Eu falei, misericórdia. Vou te colocar na cadeia. E vocês sabem que a lei dá esse direito mesmo, né? Infelizmente, a nossa lei é tão frágil que dá esse direito mesmo, né? Eu vou te colocar na cadeia se você voltar aqui novamente. Falei, olha, pode ter certeza que não que eu esteja com medo de cadeia, mas pode ter certeza que nunca mais eu volto aqui para falar com você sobre isso. Passei, esqueci. Quando foi uns 2 meses depois, 3 meses, um dia eu chego no meu comércio lá pela manhã, antes das 7 horas da manhã, e havia aqueles, como tem ainda até hoje, as pessoas que limpam as praças, varrem as ruas, né, os garis, e tinha lá várias pessoas naquele lugar, e de longe eu escutei uma senhora, a senhora que era responsável por aquele grupo, eu escutei aquela senhora dar um grito, falando, não, ele vai ter que varrer a Praça Santo Antônio, eu mandei ele ir lá. Eu estranhei aquilo, né? Ele vai ter que varrer a Praça Santo Antônio. É onde eu tenho lá o meu comércio. Eu não entendi, amados. Mas quando eu abri a minha banca, estava lá dentro. Quem estava varrendo a Praça Santo Antônio? Este homem. Este homem. Não que varrer praça seja algo insignificante, nada disto. Mas, amados, o homem caiu de um degrau tão grande. Estava lá e Deus mostrou isso. Aleluia. Louvado seja
aquela senhora que era responsável, ela não sabia de nada disto. Certamente ela tinha mandado ele varrer a Praça Antônio, acho que ele pensou, vou varrer nada, daqui a pouco o Aguinaldo chega lá e vai me ver. Mas ele teve que varrer a Praça Santo Antônio. Não mexa com os meus ungidos, louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma primeira lição. A segunda que nós temos aqui, amados, é que o rei ordenou em alta voz que trouxessem os encantadores, os astrólogos e os feiticeiros. E disse o rei aos sábios de Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino o terceiro dominador. Mas a Bíblia diz que entraram todos os sábios dos reis, mas não puderam ler a escritura. As coisas de Deus, né, pastores? Não é qualquer um que entende, não, amados. Este livro que nós temos em mãos, amados, é a palavra do Senhor. E Deus pode falar através dela com o ímpio, com o pecador, com qualquer um. Mas aqui dentro, amados, há coisas, há mistérios, há verdades que só pessoas que têm intimidade com Deus conseguem interpretar. E eu quero vos falar, irmãos, que aqui dentro tem tesouros, tem maravilhas, tem riquezas espirituais, que muitas das vezes nós passamos por cima, ignoramos, não entendemos. Aqueles homens não conseguiram interpretar a escrita na parede. Louvado seja o nome de Jesus. E esta palavra, amados, ela se renova a cada dia. Eu disse para vocês que nunca preguei dentro desta palavra, até porque nunca Deus, o Espírito Santo, nunca me levou por este caminho de entendê-la. E não quis ler isto aqui para combinar com festas, nada disso das festas que está tendo atualmente, nada disto. Mas quando eu estava lendo esta palavra, o Senhor começou a mostrar-me as maravilhas que há dentro deste texto. E nós, como cristãos, amados, devemos cada dia estarmos com o nosso coração aberto. Ao lermos esta palavra, ao meditarmos nela, para que o Senhor venha estar falando, mostrando, e que Deus esteja revelando a mim, a você, a igreja, coisas grandes e maravilhosas, que muitas das vezes nós não as sabemos. E falando nesta palavra, eu já contei aqui para vocês, mas eu acho que posso contar novamente. Até que porque a nossa irmã missionária leu Salmo 23, versículo 4. Uma vez eu estava numa igreja que eu de vez em quando era acostumado a pregar lá, era convidado a pregar. Conheci a igreja, alguns dos seus problemas, as suas dificuldades. E um dia eu fui até lá, não como convidado para pregador, para nada, mas fui lá para louvar o Senhor, para adorar o Senhor. O culto de meio de semana, eu estava lá. Mas naquela noite, os irmãos que estavam ali cultuando, aquele transcorrer daquele culto, eu só ouvia palavras de derrotas, de lamentações. Nada dá certo, nada acontece na minha vida. Só via aquilo, só aquelas palavras. Aquilo estava me incomodando.
Até mesmo o pastor, em determinado momento, chegou a dizer, não, tem vezes que dá vontade de largar tudo. Eu não era o pregador naquela noite. Não estava com palavra nenhuma separada. Mas de repente, quando for para tirar a oferta, o pastor falou, após a oferta, o pastor Aguinaldo vai trazer a palavra do Senhor nesta noite. Eu falei, Senhor, mediante tudo que eu ouvi aqui, o que eu vou falar para esses irmãos? Que palavra que eu vou dar a esses irmãos? E naquela hora, o Senhor falou no meu coração, Salmo de número 23. E eu caí no erro de pensar, Senhor, mas esta palavra é tão conhecida, é tão lida, é tão falada. Eu acho que eu estava querendo dizer para Deus, não tem uma outra palavra, Senhor. Mas o Espírito Santo falou no meu Salmo de número 23. E naquela noite, foi esta palavra que eu trouxe para aquela igreja. Deus abençoou de maneira tão grande. E eu quero dizer para vocês que naquela noite, o Salmo de número 23 se tornou como novo para mim. Como se eu tivesse lido, ouvido pela primeira vez esse Salmo. Aleluia. E esse texto que a nossa irmã Vilma leu, foi o que mais foi enfatizado naquele momento. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E naquela noite eu também fui renovado através desta palavra. Há tesouros dentro desta palavra, igreja. Há mensagens, há coisas ocultas que só são reveladas àqueles que buscam, aqueles que são espirituais, aqueles amados e queridos irmãos que creem na veracidade dessa palavra. Aliás, na sexta-feira da vigília também, aconteceu algo maravilhoso. Aliás, foram 2 horas de coisas maravilhosas, né, pastor? Os irmãos que estavam aqui, louvado seja o nome de Jesus. Havia sido lido lá Salmo 102, Salmo 100, versículo 3 ou 4, se não me engano. Não foste vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi como ovelhas do meu pasto. E depois o irmão Júlio, né? Naquela bênção de louvar e de glorificar ao Senhor, cantou o hino, né? O bom pastor buscou-me, né? Um hino tão conhecido, mas naquela noite ele tornou-se novo para mim. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou, com seu sangue precioso. Esquecemos de glorificar ao Senhor. Escrita na parede, foi uma escrita de condenação e uma escrita de morte. Aquele rei, quando Daniel ali na interpretação daquela palavra, amados e queridos irmãos, que está lá no versículo 25 deste mesmo capítulo.
Esta é a escritura que se escreveu. Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. E o versículo 30, naquela mesma noite, foi morto Belsassar, rei dos caldeus. Acabou o teu reino, acabou. Nós tivemos, ao mês passado, podemos assim dizer, o fato que aconteceu aqui, que aparentemente não tem nada a ver com a Bíblia. Eu digo aqui porque foi na nossa região, aqui na América do Sul. Um país que vive em ditaduras há muitos e muito tempo. E um homem lá, opressor, oprimindo as pessoas, se sentia o maioral. Mas um dia, pela manhã, forças militares de outro país adentraram nos seus aposentos que era e é uma fortaleza, Santo és tu, Senhor Jesus, e levaram de lá este ditador e a sua esposa, e estão presos lá nos Estados Unidos esperando a condenação. Acabou. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O homem vai até o limite. Mas chega o momento que o Senhor fala, acabou. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu tenho muitas mais coisas para falar. E eu quero ser rápido. Mas nesta semana, ou nessas semanas também, o nosso excelentíssimo senhor presidente ultrapassou uma linha perigosa. Numa de suas palavras, das suas conversas, ele disse: ó Deus, não me leve para o céu. Leve outras pessoas na minha frente. Eu não quero ir para o céu. Prefiro ficar aqui neste inferno. Limite perigoso. E esta palavra, ela pode chegar até o excelentíssimo senhor presidente. Cuidado, porque Deus pode falar também, acabou. Bem, vamos falar agora de uma outra escrita. Não é uma escrita na parede. Está no Novo Testamento. Mas uma escrita que não é de condenação e não é de morte. Mas é uma escrita de perdão e de salvação. Louvado seja o nome de Jesus. Evangelho de São João. Louvado seja o nome de Jesus. Capítulo 8, versículo 1 em diante. Lá em Daniel foi uma escrita na parede, escrita de condenação e de morte. Agora aqui, meus amados, essa mulher também estava condenada à morte. Foi levada ali diante de Jesus por escribas e fariseus. E eles ali, amados, olha, essa mulher cometeu pecado e segundo a lei, ela tem que ser apedrejada até a morte. Mas a Bíblia diz que quando eles perguntaram, o que tu acha, mestre? E a Bíblia diz que Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Lá na parede foi um dedo também que escreveu, mas lá era condenação e morte.
E aqui Jesus estava escrevendo na terra com o dedo. Ninguém sabe o que foi escrito lá. Mas nós sabemos o desfecho, que foi maravilhoso. E como insistisse, capítulo 8, versículo 7 de São João, como insistisse na pergunta, ele se endireitou e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Você viu a diferença? Daniel, o dedo de Deus escreveu na parede. Escrita de condenação e de morte. Aqui, Deus estava escrevendo no chão. Aleluia! E eu quero vos falar, amados, que nesse episódio de Maria Madalena, eu estava lá, representado lá também, porque nós estávamos também condenados à morte. Mas Ele nos livrou, louvado seja o nome santo de Jesus. Versículo 10 do capítulo 8, Jesus endireitou-se e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? A resposta dela: ninguém, Senhor. Disse Jesus: nem eu também te condeno. Agora vai e abandone a sua vida de pecado. Que escrita diferente, né? Que coisa maravilhosa. Lá, uma escrita de condenação e de morte. Aqui, uma escrita de perdão e de salvação. Teríamos muitas coisas mais a dizer a vocês. Mas eu quero vos falar de uma terceira escrita. Aleluia. Essa terceira escrita não é na parede, não é no chão, mas a Bíblia fala de uma terceira escrita. Jeremias, capítulo 31, e versículo 3. Louvado seja o nome santo de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A palavra que nos fala sobre a escrita que Deus, lá na parede, foi de condenação. Na terra foi de salvação. E agora o Senhor está falando sobre: eu escreverei nos vossos corações. A palavra do Senhor fala sobre Deus estará escrevendo a sua palavra nos nossos corações. Amados, são a escrita de Deus. Louvado seja o nome santo de Jesus. São a escrita do Senhor que deve estar gravado no nosso coração. Aleluia. Aquele filho pródigo, amados, mesmo lá no mundo, no pecado, na imundície, sem esperança nenhuma, mas ele tinha uma mensagem gravada no seu coração. Porque a Bíblia diz que ele se lembrou que na casa de meu pai há abundância de alimentos. Louvado seja o nome de Jesus. Então, amados, havia uma palavra impregnada no coração daquele homem, daquele jovem. E essa palavra precisa estar impregnada nos nossos corações também. A escrita de Deus. Nesta noite, amados,
Louvado seja o nome de Jesus. Quando nós, é claro, com muita razão, repudiamos estas festas, estas festividades, condenamos, mas amados, quantas pessoas que estão lá no meio destas festas, que estão precisando de uma escrita no chão nas suas vidas, de uma transformação, de uma libertação. Aleluia. Aleluia. Eu estava condenado, amados. Nós estávamos condenados. Mas um dia, não é mesmo? É o hino do bom pastor. Aleluia. Nós, se fôssemos falar de experiências, mas temos experiência de irmãos e de irmãs também, que nos ajuda muito, que nos fortalece muito. Eu sei que aqui vários irmãos, ou todos vocês, têm uma experiência de vida cristã. E eu nunca me esqueço, pastora Carla, a senhora uma vez contou a sua experiência de salvação. Eu nunca me esqueço que Deus usou alguém um dia para dizer assim para a senhora: essa japonesinha um dia vai ser minha serva. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sim, Jesus. Amados, Deus tem grandes coisas para a tua vida. Busque ao Senhor. Às vezes achamos que não somos ninguém, que não somos nada, mas nós somos filhos do Rei. Há uma palavra escrita no meu coração, e eu tenho outra coisa a mais. O meu nome está escrito no livro dos céus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de finalizar, que eu gosto de respeitar o horário, quero convidar minha esposa para vir aqui à frente, para nós louvarmos ao Senhor, em nome de Jesus. Eu posso colocar o acordeão aqui na frente disso aqui, meu irmão? Posso, sem problema?